Segunda Pedro, uma carta que tem sido desafiadora, porque ela busca nos encorajar a nos apropriar daquilo que o Senhor nos deu, uma vida nova. Precisamos nos agarrar a Ele. Precisamos buscar ser a sua imagem. Precisamos ter o seu caráter. Precisamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Isso que nós temos visto em 2 Pedro. Em 2 Pedro também abriu os nossos olhos com relação ao cuidado com os falsos mestres. E quando ele fala de nós não termos a mente entorpecida, esquecidiças da palavra dele, existe um tema central doutrinário. Qual que é a doutrina central que nós não podemos nos esquecer, como temos estudado? Que é o que vai identificar os movimentos de falsos mestres. Porque eles não creem nas promessas do Senhor, quanto à sua vinda nas nuvens para nos buscar. Eles não creem numa pátria celestial como o Senhor promete. E muito menos eles creem que existe um tratamento estabelecido no pacto abraâmico para com Israel, ser cabeça das nações, ainda aqui nessa terra, num reino milenar. E é isso que nós vamos precisar discernir hoje. Ter o discernimento doutrinário do dia do Senhor. 2 Pedro 3:10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Precisamos estar doutrinariamente informados do programa de Deus. Ele tem um programa. Ele estabeleceu acontecimentos para os últimos dias. Lembrando que o juízo final, ele será súbito em sua natureza, repentinamente, e será universal em seu escopo, vai atingir o mundo inteiro. Então, no projeto de Deus, no qual Pedro, usado pelo Espírito Santo, nos apresenta, ele procura nos encorajar a uma fé com segurança, uma segurança pessoal, na segunda vinda de Jesus Cristo. Para quem? Para nós, a sua igreja. Para isso, nós vamos precisar discernir algumas coisas. No capítulo 3, versículo 1 e 2, 3:1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Esclarece é o Espírito Santo. 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então aqui, nós vemos que os falsos mestres negam com escárnios, ou seja, estão roubando do cristianismo sua perspectiva profética, sua perspectiva eterna, a perspectiva da verdade da palavra de Deus. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? É aí que é o ponto. É aí que eles querem colocar dúvida, é aí que eles querem deixar, cada um pode ter sua opinião. E não é dessa maneira. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas
permanecem como desde o princípio da criação. Então, o argumento deles é um argumento de uniformismo. Ou seja, tudo está, desde o início até agora, está tudo igual. Só que é um argumento muito fraco. Porque Deus interviu já neste mundo. Por exemplo, o dilúvio. Houve uma intervenção direta de Deus. Então, isso quebra, por isso que foi apresentada a questão do dilúvio ainda no texto para nós. Né? Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, eles têm uma compreensão errada da paciência de Deus para com o ser humano. E eles, então, escarnecem. Eles têm uma rejeição deliberada das evidências proféticas, que nós vamos ver alguns textos, a fim de continuar pecando. Qual o alvo deles? Não quer compromisso. Normalmente são grupos liberais, onde existe uma permissividade do pecado. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão. Virá como ladrão. Será súbito em sua natureza. O quê? O dia do Senhor. O dia do Senhor começará de maneira inesperada, quando? No início da tribulação, e termina com a destruição dos céus e da terra no final do milênio. Mas nós precisamos compreender isso biblicamente. Eu dei a definição para vocês. Agora precisamos entender isso biblicamente, para sabermos no que está depositada a nossa fé. Muito bem. Dia do Senhor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é o período onde Deus age para julgar, castigar os perversos e triunfar sobre os seus inimigos. Na história humana. Nós podemos ver isso na história humana lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento é um período de vários estágios, que inclui tribulação, segunda vinda, reino milenar e fim do mundo. Muito bem. Precisamos então visualizar 3 facetas do dia do Senhor. Primeira faceta, a faceta histórica. Joel, capítulo 1, versículo 15. Histórica porque é quando Deus intervém na história passada de Israel e das nações pagãs. Então, o primeiro exemplo que eu quero usar é Joel 1:15. Que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Historicamente acontecendo lá atrás. Versículo 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Note, existe um juízo histórico acontecido, aonde foi destruído a base da economia deles. As plantações, os animais, tudo. Tá? Vide. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Esse dia do Senhor tem uma faceta histórica passada com a nação de Israel. Tá? Esse é um aspecto que nós estamos vendo aqui para compreendermos o que é dia do Senhor. Segunda faceta, a faceta ilustrativa, essa faceta histórica. Faceta ilustrativa,
ainda mantendo o exemplo em Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Que aspecto aqui que entra ilustrativo, aonde um incidente histórico passado representa um cumprimento parcial do dia escatológico do Senhor. E nós vamos ver isso, tá? Para nós entendermos esta fala aqui, falando de voz de rebate, perturbando os moradores da terra, que o dia do Senhor, o que estava acontecendo naquele momento, que é a nossa ilustração. Capítulo 1 de Joel, versículo 4, para nós entendermos. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Existem 4 tipos aqui indicados de gafanhoto. Os gafanhotos vêm no enxame. O primeiro enxame de gafanhoto é o cortador. Sucessivamente vem outro enxame, que é o migrador. Depois do migrador vem o devorador. E depois do devorador vem o destruidor. Ou seja, caos completo, acabou tudo. Os gafanhotos liquidaram com tudo. E aqui é dentro desse contexto que o nosso assunto está desenvolvendo. O exército de gafanhotos, ele está aqui sendo considerado um prenúncio de um exército invasor que surgirá no dia do Senhor. Versículo 2. Indo lá para o capítulo Joel 2, é isso? Joel 2, versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Note, ele sai do assunto ilustrativo de gafanhoto e vai apresentar um povo que está sendo representado como a devastação do gafanhoto. Eles vão devastar tudo. Versículo 10. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Diante deles, de quem? Desse povo invasor. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Muito bem. Então estamos aqui diante de um aspecto ilustrativo de um povo que irá invadir e tomar conta de tudo. Mas tudo isso Deus está fazendo para trazer um convite ao arrependimento da nação. Versículo 13. Não, tudo Israel. Aqui está sendo Israel, porque ilustrando. A gente vai ver a expansão escatológica disso agora. Isso, da tribulação para frente. Tá? Versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Observe só como tem algumas coisas aqui dentro do tardio em irar-se, da benignidade de Deus, da misericórdia de Deus, que Pedro está falando aqui. Só que ele está citando o dia do Senhor escatológico,
Porque tudo isso aqui está apontando para o passado, indicando aspectos proféticos para o futuro, que é o dia do Senhor escatológico. Muito bem. Então vamos ver o dia do Senhor escatológico, ainda em Joel, capítulo 2, versículo 28. Este versículo, gente, é o versículo chave para entendermos as profecias futuras. Tá? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Observem um detalhe importante aqui. Acontecerá depois. Depois do quê? Depois do quê? Essa é a questão aqui do texto. Depois do arrependimento, depois da restauração futura de Israel. Israel vai ter que tomar posse do reino, uma promessa que Deus fez para eles. Só que eles precisam se converter para estar lá. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, note, Jesus, né, crucificado. Planteá-lo-ão como quem planteia por unigênito de Deus é Jesus. E chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito, a primícia dos que dormem é Jesus. Conversão nacional da nação de Israel. Está ligado a esse depois. Capítulo 13 ainda de Zacarias, versículo 1. 13, 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Conversão do remanescente fiel que tomará posse do reino terreno milenar. Esse é o aspecto escatológico do dia do Senhor. Tudo isso então está ligado a quê? A segunda vinda de Jesus. Está ligado ao derramamento do Espírito Santo sobre esse remanescente de Israel. Jesus é o filho de Davi. Ele que vai se assentar no trono de Jerusalém para estabelecer o reino terreno messiânico. Isso é profecia. Esse é o dia escatológico. Só que, observem o Joel 2, 28, por favor. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito. Acontecerá depois. Muito bem. Aonde está a distorção desse texto? Quando Pedro cita em Atos 2 este versículo, o pessoal distorceu o entendimento do dia do Senhor. Vamos ver lá. Atos, capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, está diferente, gente. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, profecia para Israel. Está cumprindo isto nesse momento, no Pentecostes? Não. Então, Pedro, sob a direção do Espírito Santo, ele altera a introdução do versículo. Acontecerá nos últimos dias, está jogando para o futuro. Agora, por que Pedro está usando esse texto? Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Promessa que o Senhor fez aos apóstolos, lá em João 14. Então, o que acontece? Pedro tinha a Bíblia?
Tinha Novo Testamento? Não. Então Pedro, para que eles possam entender o que está acontecendo, sobre o fenômeno do derramamento do Espírito Santo, ele vai num texto conhecido da nação de Israel, que é Joel. O que está acontecendo aqui não tem ninguém bêbado, não. Eles estavam falando que estavam bêbados. E não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é um fenômeno da mesma natureza que está citado lá em Joel, que é o derramamento do Espírito Santo. Mas não é o cumprimento do dia do Senhor de Joel. Então, aconteceu para a igreja. Aí vai acontecer para Israel só no futuro. Só no futuro. Exatamente. Essa é a diferença dos dois textos. Então, Israel não acredita que Jesus virá. Não, eles creem que Jesus virá, Messias. Só que eles não creem que Jesus já veio na primeira vinda. Eles estão aguardando ainda, eles não... Está entendendo? Porque o texto de Zacarias ainda deixa claro que eles vão compreender que Jesus é essa pessoa lá no futuro. Eu li lá em Zacarias 12:10. Isso não pode haver uma confusão deles confundirem com Cristo? Pode, como no início confundiram. Depois que foi quebrada a aliança no meio da tribulação. Só que essa confusão não é só em cima de Israel. Essa confusão também é em cima do cristianismo. Porque tem muitas denominações e muitos teólogos que dizem que Joel se completou lá atrás. Joel se completou lá em Pentecostes. Quando eles não estão enxergando as doutrinas proféticas. Esse é o aspecto. Existe uma promessa ligada aqui. Mas essa promessa é só Joel que falou? Não. Por isso que nós temos condições de deixar bem claro essa questão. Vamos lá. Capítulo 3 de Joel, versículo 1 e 2. Só para completar, ele falar que vai acontecer depois daqueles dias. E o que vai acontecer? Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Promessa feita para quem? Israel. Versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer do vale de Josafá, o Armagedon. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Os judeus estão espalhados, mas eles vão ser congregados depois daqueles dias. Então, precisamos entender o que está sendo dito, para quem está sendo dito. Versículo 13, ainda aqui. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Gente, Apocalipse 14, quando fala que Jesus vai pisar o lagar, que são as nações, como quem pisa a uva. É exatamente o que está falando aqui. 13, 14. Multidões, multidões no vale da decisão, lá no Armagedon. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Gente, dia do Senhor escatológico, aqui está falando do Armagedon, lá na frente, onde Jesus volta para estabelecer o reino. 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Aí que vai. Aqui está claramente escatológico, futuro. Só que os que creem que tudo se cumpriu no passado, na história, falam que quando Jesus estava na cruz e escureceu o sol, cumpriu lá.
forçam o texto fora do seu contexto para gerar um pretexto para manter suas doutrinas e anulam as promessas de Deus e todos os aspectos proféticos para a nação de Israel. E para que isso fique completo, eles falam que Israel e igreja é a mesma coisa. Estou falando de evangélico, gente. E da igreja católica, logo. É a igreja católica que crê desse jeito. Naquele texto que o senhor estava falando ali dos gafanhotos, eu já ouvi ligação que fala que as pessoas têm que dar o dízimo, têm que dar oferta, porque senão para repreender o devorador. Repreender o devorador, Daí é uma forma, assim, bem adequada, né, para forçar a encher o cofre. Muito bem. Isaías, capítulo 34, versículo 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Versículo 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Vamos lembrar que na implantação do reino, ainda vai ficar um bom período com o pessoal colhendo o cadáver. Tá? 4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Os cataclismas, que não foi aquele do sol que é apagado na crucificação de Jesus, quando ele expirou. Não é? Aquilo lá não é isso aqui. Tá? Muito bem. Então, Joel viu isso, Isaías viu isso, Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. Ezequiel 20, 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Segundo a vinda de Jesus, ele vai vir reinar. 34. Tirar-vos-ei dentre os povos que estão hoje espalhados, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Ele vai juntar a nação de Israel de novo. Versículo 41. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Israel vai ser cabeça das nações, e não cauda. E só vai estar em cima, e não embaixo. Deuteronômio 28. Onde a teologia da prosperidade usa esse texto aí, para falar de prosperidade para o crente. Não tem nada a ver. Muito bem. Versículo 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel. Eles vão voltar lá. Na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Abraão, Isaque e Jacó receberam a promessa de um reino terreno milenar sobre o regimento diretamente do Senhor, na presença do Filho de Davi, Jesus Cristo. Amós, capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É tribulação, é Armagedon, é batalha. 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso,
Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Notem, esse é o dia do Senhor. 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Esse é o dia do Senhor escatológico. É esse dia do Senhor que está incluso aqui por Pedro. Porque tem o dia do Senhor. Em que aspecto? Para a igreja, qual que é a promessa da igreja? Arrebatamento. Qual que é a promessa de Israel? Reino terreno. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama o homem poderoso. Esse é o Sofonias, né? Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Guerra. 17. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. É um juízo, a tribulação está estendida sobre toda a humanidade. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Isso que é o dia do Senhor escatológico. 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Esse é o dia escatológico, a implantação do reino. Estamos no Antigo Testamento, tá? Antigo Testamento, Israel. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra quando nós fizemos a Páscoa judaica? Eu citei, inclusive, na última ceia, que na festa da Páscoa judaica, eles abrem a porta da casa e põem um lugar, um cálice, para Elias entrar para estabelecer o reino. Baseado no quê? Aqui. Aqui. Agora, vamos entender como isso acontece. Mateus, capítulo 17, versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, estão descendo. E Jesus fala para eles: não falem que vocês viram a mim glorificado, a Moisés e Elias. Não comentem, é isso que ele está falando. 10. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário Elias venha primeiro? O texto que acabamos de ver, tá? De Malaquias 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Está falando o quê? Da implantação do reino. Tudo vai ser restaurado. E Elias vem como precursor. Aquele que vai falar da chegada do Messias. Da vinda. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio.
É isso que os judeus ainda não entenderam. E não o reconheceram. Quem que veio? Quem que foi o precursor? João Batista. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Fizeram com João Batista o que quiseram e vão fazer comigo também. 13. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. 14. E quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse. Bom, aí já segue outro assunto. Muito bem. Então aqui nós vimos que Pedro, Tiago e João, vimos que eles não estavam entendendo que era Elias. Jesus falou que haveria um precursor, que foi João Batista. Agora, João Batista não era Elias. João Batista, ele fazia um tipo de Elias. Como assim? Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Está falando de João Batista, o precursor. Em que aspecto que ele veio no espírito e no poder de Elias? Lucas ainda, capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A austeridade de Elias com Acabe. A austeridade de João Batista para com o povo era a mesma. Mesmo tipo de ação austera. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, o problema que tem com os judeus hoje já tinha. Eles argumentam: nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus. Mas eles precisavam se converter, arrependimento. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Austeridade, assim como Elias. E o dia do Senhor no Novo Testamento? Isso é Antigo Testamento e mostrando aqui a vinda do Elias, na pessoa de João Batista. Dia do Senhor no Novo Testamento para a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 2. 1 Tessalonicenses 5, 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aonde está falando de arrebatamento, gente? No 4, 16, 17. Após falar de arrebatamento, agora ele vai falar do quê? Tribulação. O que vai acontecer depois do arrebatamento? Tribulação. Versículo 8. 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, a igreja, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tomando como capacete a esperança da salvação. Está falando da igreja aqui. 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, para a tribulação, para o dia da ira de Deus, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é promessa para a igreja. Então, notem, irmãos, esse é o dia do Senhor que Pedro está se referindo ali, que os falsos profetas negam. E que nós temos que manter firme na nossa mente isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Dia do Senhor, a vinda do Senhor para a igreja, é nas nuvens, com o encontro com Ele. Ainda em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando foi crido entre vós o nosso testemunho. Notem, quando o Senhor vier para ser glorificado nos seus santos. Não é com seus santos. O arrebatamento, ele vem e leva os seus santos e ele vai ser admirado nos seus santos, que é a igreja. Lembrando que a igreja, como noiva, vai estar belamente ornamentada pelo Cristo e vai ser admirada. Está falando, então, da igreja, do arrebatamento. Voltando lá no nosso versículo, capítulo 2. Versículo 2 agora. Não. 2 Tessalonicenses 2, 2. Aqui, não vos devolvais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por que supondo? A carta foi escrita porque tinham falsos mestres ensinando que já estavam dentro da tribulação. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia, já ensinei para vocês, significa afastamento. Sem que primeiro venha o afastamento, apostasia. Por exemplo, a palavra divórcio na Bíblia é apostasia. Afastamento. Tá? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, quando tiver o afastamento da igreja, o arrebatamento, vai ser revelado o filho da perdição, o anticristo. 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vai acontecer no meio da tribulação. 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém? O Espírito Santo em seu papel corporativo, em seu papel com o corpo de Cristo. Então, nós somos selados com o Espírito Santo para, no arrebatamento, sermos conduzidos até o Senhor Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel corporativo. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém.
O Espírito Santo em seu papel corporativo com a igreja. 8. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, implantação do reino. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. 11, 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora sim, o nosso texto. 2 Pedro 3,10, concluindo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, as obras que nela existem serão atingidas. Tudo isso vai acontecer quando? No final. Vamos lembrar que o dia do Senhor começa na tribulação e vai até esse mundo terminar em fogo. Deixa eu ver se a minha memória vai falhar. Após os 1000 anos. Após os 1000 anos. Todo esse período é dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Aí Satanás vai ser preso. 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Meus irmãos, quanto é o tempo? Qual a promessa de Deus para Israel? Reino messiânico milenar terreno, de 1000 anos. E Satanás vai estar preso. Só que os amilenistas dizem que Satanás já está preso. E que 1000 anos não são 1000 anos. É uma era. E nós já estamos nessa era milenar. E Satanás já está preso. Isso que vocês estão vendo de carnaval aí é só ilusão. Não está acontecendo nada disso. Isso não tem nada a ver com Satanás e com o maligno. Vai vendo onde a mentira chega. 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Aí solta, tem a última rebelião e o mundo acaba em fogo. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. 8. E sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Jesus pessoalmente lá no reino milenar, Satanás está preso, só entrou crente, o reino perfeito, não tem mais ação do pecado na carne para os ressurretos, não tem mais o mundo contaminado, dirigido, jaz no maligno, é Jesus reinando, só tem aqueles que entraram com o corpo natural e geraram filhos, e 1000 anos vai ter uma multidão como a areia do mar incrédula. 9. Então, mesmo o reino milenar, Jesus, ali, não vai haver... Vai. Não acredita em Jesus. E mesmo vendo ele. É. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou o mundo. É isso que é o dia do Senhor. Ok, meus irmãos?
Não podemos perder de vista esse aspecto doutrinário. Doutrina. De que doutrina ele está falando? De roupa? Não. Ele está falando especificamente do dia do Senhor. Por isso que eu detalhei, porque é uma doutrina importante para a base de fé nossa. Ok? Essa contaminação que haverá no ano, né, É só da carne. A carne é pecaminosa. seria o povo de Israel. E as nações. Eles vão ser cabeça das nações. Tem nações também lá. Lembra que quando Jesus foi implantar o reino, ele separou cabritos de ovelhas? Ali são nações. Então nações entraram lá. Os convertidos das nações. Tá bom? Muito bem. Vamos ficar em pé, vamos orar. Muito bem. Maria Antônia, faz uma oração bem alto, vira um pouquinho assim para o pessoal te ouvir. Tá? Soberano Deus, eterno Pai, gratidão, Senhor, por estarmos aqui, Pai, porque nos sabemos dessa situação, Pai, participado. O Senhor tenha recebido, Senhor, todo louvor, toda adoração, Pai. Que o Senhor tenha falado com cada um de nós através da sua palavra, Pai. Que a gente saia daqui motivados, ó Pai, a viver, ó Deus, de acordo com a tua palavra, a colocar em prática tudo aquilo, Senhor, que aprendemos de ti. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, debaixo do teu cuidado, da tua proteção, Senhor, e que a gente venha, Senhor Jesus, cada vez mais rejeitar esse mundo, ó Pai, que não tem nada a nos oferecer de bom, Pai. Que nos agarrarmos mais a ti, ó Deus, a tua palavra, e na esperança, Senhor Jesus, de um dia estarmos junto com o Senhor, ó Pai da eternidade. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. E antes de encerrarmos com a bênção, ô Reinaldo, vem aqui. Parabéns a você, aniversário do Reinaldo. Eu sei que você esqueceu. Ah, tá certo. Obrigado. 61? É, Uns quantos? alguns, né? Alguns quantos? Não pode falar 70 não, mas Não. próximo, né? Empatou comigo, então? 66? É, Aí. é somos do mesmo. Mesmo. Vamos. mesmo. 67? Sério, Márcia? Ó, ancião aqui. Não passei na frente. Mas olha, tá mais velho que eu. Olha aí. 77. Vamos orar com o Reinaldo. Senhor, agradecemos pela vida do Reinaldo. Grato, Senhor, porque o Senhor o amou antes do mundo existir. Amém. O resgatou, Senhor, do império das trevas. E uma vida, Senhor, que vinha se arrastando no maligno, mas o Senhor trouxe luz. O Senhor trouxe seu sangue sobre ele. Amém. Trouxe santificação e restauração. Amém. E que ele possa viver em santidade, Senhor, para o louvor da sua glória, debaixo da tua bênção. Grato, Senhor, por mais um ano de vida, pelas suas bênçãos derramadas, pelo seu perdão e pela salvação que o Senhor derramou sobre ele também. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus, gratos por essa vida e pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique em pé, querida. Que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. 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 Parabéns.